Verdade. Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane e hoje eu e a Aline nós estaremos fazendo uma pequena explanação, né, do nosso entendimento, né, com relação a esse primeiro capítulo do livro. Pode começar, Aline. Bom, então, o texto, né, que nós estudamos, alguém mais leu? Alguém conseguiu ler? Porque se muitos leram, a gente não vai precisar detalhar tanto ali, pelo menos a história inicial, né? Bom, então vamos partir do princípio que muitos não leram, né? Bom, então o texto, ele começa ali apresentando a história de um terapeuta que atende uma moça e já ali o início, né, das colocações dele já vão, né, nos fornecendo informações. Ele começa a primeira frase ali, ele dizia: não havia muitas informações sobre a paciente, a Holly, que era, né, uma paciente que estava iniciando ali com ele. Era uma estudante universitária, estava concluindo o curso, e a queixa que ela apresentou foi justamente dificuldades de tomar decisões. Pessoal, só para compartilhar com vocês, fiquem à vontade, tá? Para interromper, para falar, não é interromper, parece que é ruim, né? Nesse caso, não. Nesse caso, contribui aqui com a gente. Eu e a Cris já combinamos que, né, a gente vai complementando uma a outra e vou seguir aqui. Então, a Holly vai até o consultório e já, né, as primeiras frases, as primeiras colocações dela demonstram mais uma vez essa questão, né? Então, ela diz: eu não tenho certeza se precisava estar aqui. A demanda dela, né, já de início, ela já trouxe ali a dificuldade, né, a necessidade de ter certezas naquele momento. E também ela comentou, né, que possivelmente muitas outras pessoas precisavam mais do que ela estar ali. A parte intrigante é que ela começou a chorar logo, né, após ter falado isso. E aí o terapeuta ali, né, contextualiza que era primavera, né, tava tudo legal, tinha sol, e aí para mim veio uma questão muito ela apresentava alguns traços deprimidos ao contextualizar ali o tempo, a primavera, a impressão que me deu é que para ele não fazia muito sentido. A queixa, ela está deprimida, naquela época do ano estava tudo tão bonito. Não sei se é isso, mas para mim me deu essa sensação, assim, né? Não é fim de faculdade, né? Eu as minhas, né, inferências. E aí, então, ele segue e a Holly comenta que a preocupação dela, o que ela vai fazer depois da formatura. E aí, então, a questão segue, né, e ela disse que ela não teria ido buscar ajuda caso a amiga não tivesse insistido muito com ela. Ela dividia o quarto com a colega, e a colega começou a perceber que ela estava faltando às aulas, ela dormia a maior parte do tempo, então, né, os sintomas deprimidos começaram a aparecer e a colega começou a insistir, então, que ela buscasse ajuda. O terapeuta fala e contextualiza ali para gente que naquele momento ali, né, a prática dele era a terapia catártica. E aí eu fui dar uma olhada, assim, né? Deixa eu relembrar o método catártico. E aí, então, é aquela questão, né? De falar, de trazer os conflitos na tentativa, né, de resolver os traumas através da fala. Então, fui só revisar ali. Então, estou comentando com vocês, porque assim como eu senti necessidade de revisar, pode que alguém, ao escutar o termo, também sinta. Então, ele não era um terapeuta sistêmico, ele era um terapeuta individual. Então, as sessões começaram a acontecer com a Holly, e ao invés dela ter melhoras no comportamento, né, na sua postura, enfim, ele percebia que os sintomas deprimidos continuavam a aparecer e se intensificavam. Então, ele estava atendendo ela 3 vezes por semana, e esses atendimentos, na percepção dele, não estavam
né, surtindo o efeito esperado. E teve um dia que ela comentou com ele que estava muito desesperançosa. Então, ele achou, né, bem importante, então, fazer contato com a família. O terapeuta também fez uma colocação que eu achei bem interessante, que aí ele se colocou no assunto, o que, né, não era muito comum, vamos dizer assim, naquela época. Ele comentou que se sentia à vontade com pessoas deprimidas. E aí ele comentou que ele perdeu um amigo e que, de uma certa forma ali, né, me pareceu um empatizar com a situação da Holly devido ao que ele sentiu. Cris, quer comentar alguma coisa? Quer continuar? Posso seguir? Só quero acrescentar uma questão, é que assim, que durante todo esse tempo do acompanhamento com ela em momento nenhum ela tocou na família, né? Ela falava sempre dessas questões, né? E aí quando ela chega para ele, né? E vem com essa queixa de que não sabe o que vai fazer depois que acabar a faculdade, a gente precisa olhar um pouquinho mais, né, assim, o que está por trás dessa queixa, né? Qual seria essa questão central, vamos dizer assim? Porque normalmente o paciente ele chega assim para a gente, né? Ele vem com uma questão, mas na verdade ela vem escondendo a verdadeira causa dele estar ali, né? E essa questão dele empatizar com ela, né? Ele fala muito que é como se a gente tivesse só permissão de sofrer, de chorar, quando a gente realmente tivesse um problema muito forte, algo muito profundo, né? Aí pode... Você quer continuar? Posso continuar, não Uhum. tem problema. Né? E as colocações que ele traz me chamaram muito a atenção, né? E aí, quando ele coloca que a gente só tem, né, sente que só tem direito de ficar triste quando algo catastrófico acontece, né, de externar o sofrimento. Na sequência, ele comenta, né, que a Holly, de fato, ao que parecia para ele, ela não trazia nenhuma história catastrófica para ela estar da forma como ela estava. Então, isso, né, acabava intrigando ele. Principalmente, ele cita ali, né, que depois da primeira sessão, raramente ela chorou. Então, para ele, né, a sensação, pelo menos que ficou para mim, eu acredito para ele também, é que faltava um dado. Mas como não era da prática da época, né, trazer a família para dentro da sessão, ele tentava, ele seguia montando esse quebra-cabeça de alguma forma. Né? Então, como a Cris falou, ela nunca comentava sobre a família, mas ela trouxe que não tinha namorado, ela falava em questões de relacionamento, mas ela não falava sobre a questão, né, da família dela, ela não contava sobre a família. Então, seguimos ali. Olha, ele comenta que ela era vulnerável, precisava de alguém para apoiá-la, mas ela era muito contida, como se ela não se sentisse segura e tivesse extrema dificuldade de confiar nele. E aí eu fiz, né, uma anotação, o que a figura do terapeuta estava assim despertando nela. Por que será? Será que era dela não confiar em ninguém ou ter dificuldade de confiar? Ou era, né, também porque esse terapeuta era homem? Então, uma pergunta para a gente seguir pensando na sequência. Sigo, Cris? Pode ser. Tá, então chegou um determinado momento das sessões, né? E ele achou, né? Ele percebeu ela muito desesperançosa e ele não ficou tranquilo em mandar ela embora, né? E terminar a sessão. Então ele comentou com ela que via necessidade de chamar a família, né? Para tentar então uma um atestado na faculdade, para que ela não ficasse sozinha, para que ele tentasse, né? Ela tentasse
tratar essa depressão de uma maneira diferente, já que a forma que eles estavam tentando até agora, né, não estava surtindo o efeito que ele queria. E o interessante é que a questão, né, do fato da família não participar, né, do processo terapêutico, é que ele entrou em contato com a família e ele não esperava que a família desse esse retorno, né, se colocasse à disposição, tudo. Tanto é que quando a família apareceu lá, a impressão que eu tenho é que ele ficou até um pouco assustado, sem saber como manejar tudo isso, né, porque ele estava ali com uma paciente que, né, aparentemente ele não estava tendo muito resultado, mas ele também lançou mão de chamar essa família, mas ao mesmo tempo ele não sabia o que ele ia fazer com essa família quando ela chegasse, e foi o que aconteceu, né? E aí, quando a família chega, parece que ele começa a começar a compreender, né, um pouco dessa dinâmica, né? Que a mãe é uma moça aparentemente bem mais jovem, né? O padrasto, né? Até então ele achava que era o pai, depois ele vem saber que é o padrasto, já é uma pessoa com um pouco mais de idade, né? E a princípio para ele estava tudo bem, né? Então ele orientou todo mundo, olha, né? Vão final de semana, vocês, né? Fiquem aqui, conversem para segunda-feira a gente ver quais são as medidas que a gente vai tomar. Eu vejo que até essa pausa, eu acho que ele até usou para ele conseguir se coordenar, né? Para saber qual o próximo passo que eu vou tomar com essa família, porque até então, né? Ele é um terapeuta individual, né? E é numa época em que a família ela não participava do processo terapêutico, né? Uma outra coisa que chamou a atenção bem nesse trechinho do texto é que ele fala da Holly muito sem, vamos pensar assim, sem iniciativa, Uhum. preocupada, sem conseguir, né, fazer escolhas. E quando ele sugeriu que a família levasse ela para casa, não é, desse uma pausa na faculdade, ela se colocou, né, de uma maneira firme, cheia de energia, coisa que ele não tinha visto ainda ela agir daquela forma. Então, acho que é um dado importante, isso fala Uhum. o quanto essa angústia de voltar para casa, né, era pior ainda do que a angústia de não saber o que fazer. Hum. Sigo, Cris? Podemos continuar, né? Cadê? Aí, né, no final, aí eles voltam, né, na segunda-feira, e aí o padrasto fala que o final de semana inteiro eles não conseguiram se entender e foi de muita briga, né? Então é como se eles voltassem na estaca zero. E ele dá um ponto muito importante, que ele fala que é essa dinâmica acontece desde o início do casamento, né, dele com a mãe dela. E aí ele começa a mostrar realmente como é que é a dinâmica dessa família, né? Eles vêm de dois casamentos, né? A mãe criou ela, né? É o que dá a entender na história, grande parte do tempo sozinha, e de repente ela conhece esse homem, ela casa com esse homem e ela espera que ele ocupe lugar da figura paterna na vida da Holly. Só que, ao mesmo tempo, quando ele vai começar a tomar esse lugar, ela não gosta muito, né? Ela se sente um pouco incomodada e ela, de uma certa forma, ela se alia à filha. Então, seriam as duas, né? Questionando, vamos dizer assim, se contrapondo a essa postura, né, desse homem, que no primeiro momento ele foi, digamos, colocado neste lugar. A gente comentou enquanto estudávamos, a Cris e eu, essa questão, né, dela ter a intenção de que o padrasto fosse uma figura, né, paterna para a filha. E a gente comentou, será que essa figura paterna ela estava buscando de fato para a filha? Porque a gente percebe ali a grande diferença de idade que eles tinham e também a questão da classe social era algo que diferenciava, né, muito eles. Ela era garçonete, ele era um corretor de imóveis muito bem sucedido, estava aposentado, tinha uma fazenda de cavalos. Então, assim, o que que aquela figura
né, significava para ela, mesmo que ela, né, de alguma forma, depositasse a necessidade de uma figura paterna na filha e não nela, né? E aí o que acontece? Aí Holly, ele fala que ela acaba, ela entra como se fosse num conflito, né? Porque ao mesmo tempo ela não consegue ficar nessa casa, ela não consegue retornar para essa casa, né? Tanto é que ir para a faculdade é uma forma dela sair desse ambiente. Só que ao mesmo tempo ela não consegue entender qual é o vínculo que a mãe estabelece esse marido, porque ele, de uma certa forma, ele quer saber onde ela vai, ele quer saber, né, da rotina dela, então é como se ele cobrasse a esposa, e a Holly não consegue entender isso, né, só que ela ainda não tem esse entendimento de por que aquilo incomoda ela tanto, né, essa questão dela não querer ficar, mas ao mesmo tempo ela não quer deixar a mãe, e ela também não entende essa escolha dessa mãe de estar ali. Eu e meus pensamentos fiquei pensando o quanto para a Holly a escolha da mãe substituiu ela de alguma forma. O quanto Uhum. ela perdeu espaço, o quanto ela se sente sem lugar, porque né, a história não traz, mas eu fiquei pensando que durante algum tempo foi só ela e a mãe. E como a mãe se organizou para dar conta dela. Então, me veio essa questão, assim, se a Holly, se essa dificuldade de se achar dentro daquela família estava associada ao medo dela perder o lugar, ao medo dela ser substituída. E Uhum. me chamou a atenção também que ela conseguia ver as necessidades dela. Ela não estava bem ali, ela precisava sair, foi para a faculdade. E Uhum. ela questionava a mãe, né? O porquê que a mãe tinha feito aquela escolha, questionava a escolha da mãe. Mas também ela não conseguia olhar para a mãe como um ser também, né? Que necessitava de algo. Então, ela estava, me pareceu, em um lugar que as necessidades eram dela e ela precisava ser atendida. Ela acabava desconsiderando as demais figuras daquela família, né? E aí, né, acho que depois que ele começa a entender um pouco, né, o terapeuta ele começa a entender um pouco dessa dinâmica, é, ele fala, né, que apesar dele não ter vindo de uma família de pais separados, ele vê que a história, né, ela é um pouco triste, mas só que também, assim, ele não consegue entender, né, por que essa família não consegue se entender, não consegue se organizar, né, e aí é interessante que ele fala que essa sessão, né, quando ele abre esse atendimento da Holly com os pais, foi a primeira sessão familiar que ele fez, né? E aí ele começa a entender o quê? Que, na verdade, o paciente, a família, ele vem falar das memórias, só que, assim, cada um tem uma memória, né? A família pode ser a mesma, mas cada um tem uma memória diferente com relação a determinado acontecimento, a determinada vivência, né? A gente pode pensar, né, na questão de leitura da Uhum, situação, né? Das lentes que cada um da uhum. família interpreta a situação que acontece, né? Vamos ver, o que mais? Hum. Né? E aí, pode falar. Não, eu ia perguntar se o pessoal quer comentar alguma coisa, os colegas querem comentar alguma coisa? Não, seguimos. Uhum, né? E aí ele, né, diante de tudo isso, né, o que que a gente percebe, né? Que a abordagem, né, sistêmica, ela traz um entendimento do comportamento, né, humano, mas assim, levando em conta o contexto em que ele está inserido, né? A Uhum. gente não pode só ver o indivíduo que está ali na nossa frente, a gente precisa entender todo o contexto, né, do qual ele vem. E aí é interessante que ele vem trazendo também a questão do mito do herói, né? Que é aquela passagem nossa da adolescência para a vida adulta, né? Onde é cobrado que a gente dê certo, que a gente banque as nossas
lutas, né, as nossas guerras, e de uma certa forma que a gente se afaste da família para que a gente consiga se desenvolver, para a gente conseguir crescer, né? Uhum. Porque às vezes é como se essa nossa individualidade ela só fosse possível se a gente estivesse longe da família, Uhum. né? Quando eu li ali a fala dele, né, e à medida que eu ia lendo o texto, eu ia pensando, hoje eu não consigo enxergar um indivíduo sem olhar para a família, e eu fiquei pensando assim, como deveria ser angustiante. Claro, pode que me falte a técnica e me perdoem, né? Mas na minha prática, eu não consigo, né, entender como fazer para olhar só para o indivíduo sem considerar aquilo que ele traz da família, a cultura social onde ele vive, embora, claro, essa necessidade de autonomia, né, de se independizar seja muito importante. Será que a família sai mesmo da história? Eu penso para mim que não sai, né? Que a gente carrega a família, né, sempre conosco. E é interessante ali que ele cita os super-heróis, e o quanto, ao citar os super-heróis, a gente pensa também, né? Se tem um herói, tem um vilão. E em alguns momentos, enquanto eu lia lá o relato dos atendimentos dele com a Holly, eu fiquei pensando, ora, aqui eu vejo ela se sentindo uma vilã, né? E ora, eu pensando, será que ela tinha a intenção estava com medo de fazer uma escolha, porque na cabeça dela ela precisava salvar a mãe daquele padrasto, o quanto a Holly depositou nela, né, uma fantasia de tornar herói da mãe heroína, da mãe salvar a mãe da condição em que elas viviam e até mesmo tirar a mãe, né, desse ambiente onde o padrasto dominava, na visão da Holly, toda a situação e coordenava a mãe. E uma coisa que ele fala também, né, da questão de que quando a gente pensa em família, né, a gente pensa sempre no lado negativo, né? É aquela questão de que as famílias disfuncionais, né? Então, assim, tudo que acontece de ruim na vida do indivíduo, a responsabilidade é da família, né? Então, é como se ele se isentasse totalmente da responsabilidade das coisas, né? Das escolhas, das frustrações que ele teve, né? É como se fosse mais fácil você atribuir para o outro, né? A responsabilidade de tudo que aconteceu na sua vida, né? E ele fala muito isso, né? Então, assim, só que na verdade a gente não pode esquecer que a família, né? Ela é como uma engrenagem. Então, ela tem as regras e muitas vezes essas regras, esses acordos, vamos dizer assim, eles não são verbalizados, né? Eles ficam, digamos assim, uma linguagem meio que subliminar, assim, mas eles existem, né? E de uma certa forma isso influencia, né, na minha vida, nas minhas escolhas, até na minha forma de ser. Sim. Eu confesso que quando eu li essa frase, eu fiquei chocada. Eu até comentei com a Cris, né? Eu sou mãe e tal, né? E aí, mas eu também fiquei pensando, se os terapeutas fazem de fato essa leitura, né, que o problema está na família, está em quem criou, se as pessoas fazem essa leitura, como olhar para a família, né, como um ambiente relacional, como um ambiente restaurador, como um ambiente, né, possível de ser producente de saúde, porque quando a gente olha ali, né, tá atendendo uma família, a gente tá. O objetivo principal é ajudá-los a olhar para a dinâmica de funcionamento e perceber a responsabilidade de cada um e o que cada um pode contribuir para aquilo que está trazendo prejuízo para eles como um todo. Então, a questão muito da reciprocidade de cada um tem um lugar dentro dessa família, tem responsabilidades em ocupar esse lugar.
Mas eu confesso que eu fiquei assim, uau, é assim mesmo? A gente pensa tudo isso da família da gente. Aí me senti uma vilã, né, em saber, em pensar, né? Mas vamos lá, não é sobre mim, é sobre o texto. Vamos voltar para o texto, gente. E aí, quando ele fala dessa parte que ele entra da questão do santuário terapêutico, ele fala bem isso, né? Que até por volta de 1950, a família ela não fazia parte do processo terapêutico, né? A pessoa ia, o indivíduo ia para a terapia, mas é como se ele fosse sozinho, né? Então, ali era como se ele conseguisse se afastar um pouco de toda essa influência negativa, vamos dizer, né? Que a família tinha sobre ele. E aí ele fala muito da psicanálise, né? E da terapia centrada no cliente de Rogers, né? E se a gente for ver a questão da psicanálise, né? Para a psicanálise, todos os problemas eles surgem a partir dessas interações não sadias que a gente tem no ambiente, né? Então, assim, para a psicanálise, a família era a origem de todos os nossos problemas, né? Então, a pessoa ia para a terapia, o terapeuta ele se tornava o mais neutro possível, né? Para que esse paciente ele pudesse falar das memórias e das fantasias que ele tinha em relação à família, não necessariamente que ele estava falando, vamos dizer assim, o que aconteceu. Ele fala a partir das memórias e das fantasias dele, né? E aí Rogers ele também fala que nós nascemos com essa tendência inata para autorrealização, mas conforme a gente vai interagindo com as outras pessoas, a gente fica um pouco perdido entre a gente ir em busca da nossa autorrealização ou acabar agradando o outro, né? Exatamente. E isso vai influenciando, né? De uma certa forma, ele vai me podando no meu desenvolvimento, vamos dizer assim, né? A Vamos ver o que mais. a necessidade de ser aprovado, né? O Roger Uhum, traz ali um dos traços da terapia centrada na pessoa é a privacidade absoluta, e essa necessidade de aprovação. E em detrimento dessa necessidade de aprovação, a gente sabe, né, nas nossas histórias de consultório, quantas encrencas muitas vezes os uhum. adolescentes se colocam, quantas situações os adultos poderiam evitar, mas o fator motivador é justamente essa necessidade de aprovação. E aí, né, muitas situações acabam acontecendo devido a essa maneira de se comportar, né? E aí, Ah, aí ele vem falando um pouquinho também a respeito, né, do papel tanto da terapia individual quanto da terapia familiar, né? Que a terapia ela individual, ela vai ajudar a pessoa a enfrentar, né, os medos, né, que ela tem e buscar se tornar realmente quem ela é, né? Então ela vai ajudar a pessoa a fortalecer nesse sentido. E a terapia familiar, ela vem trabalhar o quê? Essa organização da família, né? Essa organização desse sistema, mas também levando em conta a individualidade de cada um, né? Porque a família, ela funciona como uma engrenagem. Então, se um dente da engrenagem está quebrado, ela já não vai conseguir funcionar da mesma forma, né? E aí ele até especifica que alguns dependendo da situação, às vezes que o paciente te chega, você vai ver, de acordo com a fala, com a queixa dele, se aquilo é um assunto para terapia individual ou se aquilo seria um assunto para terapia familiar, né? Que o ganho seria maior, porque os membros da família, eles não são só mais um, né? Eles fazem parte de um todo. Vamos ver o que mais. exatamente. Ele traz um pouquinho ali da psicologia e do contexto social, né, Uhum. de cada um. Ele vai agregando, então, os elementos que a terapia familiar observa,
Então, um deles traz a família para o consultório, né? Observa a dinâmica de relacionamento de cada um, né? Considera essa questão, a importância, né, fundamental, que é essa relação que a gente tem com o outro, esse relacional, o quanto ele é indispensável, não descola da gente, né? A gente está o tempo todo se relacionando. Então, essa ideia de indivíduo só acontece em função das relações que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo da nossa existência. E aí o texto segue, ele fala sobre a psicologia e o contexto social, também reforçando isso, que o terapeuta precisa olhar para o contexto social daquela família, para o contexto onde o indivíduo está inserido, as práticas, o que é importante para aquela pessoa, para aquela família, qual é a cultura familiar em que aquele indivíduo estava inserido, né? Porque qual é a influência da cultura na forma como eles se relacionam, como se dá essa dinâmica. O que mais? Né? Aí ele fala um pouquinho, né, do surgimento da terapia familiar, né, que ela nasceu na década de 50 e nos anos 60 teve, né, o crescimento e ela, digamos assim, ela se tornou adulta, ela se solidificou, né, em 1970. E que nesse meio tempo, né, assim acredito como todo o conhecimento, né, que vai sendo produzido, tiveram divergências, tiveram, né, estudos, e tudo isso foi importante para o desenvolvimento da terapia familiar, né? Toda essa questão, essas várias pesquisas, esses vários estudos, até mesmo esses, digamos assim, esses embates entre os próprios, né, pesquisadores, isso tudo contribuiu para que a terapia familiar ela se fortalecesse e se tornasse o que ela é hoje, né? Essa a ciência, né, que ela se tornou hoje. O que mais aqui? Ele fala ali também, né, pensando em linhas e pensando em círculos, a questão, ele traz ali como era tratado a doença mental, o modelo médico, e a partir dessas pesquisas, a partir que a terapia familiar, né, ela se torna mais, vamos dizer assim, substanciosa, né, mais presente, mais bem embasada, o olhar também muda, passa-se a não buscar mais o culpado, a não depositar na família, né? Se tem esse olhar de não colocar mais a culpa na família, e sim responsabilizar cada um, né? Buscar ali o papel, a responsabilidade de cada um. E até eu estava lendo alguns materiais e assisti um vídeo que tinha uma imagem, assim, uma charge, era uma animação, né? E perguntava se estava pronto para começar o jogo de acusação. E aí era uma roleta. E na roleta ali tinha vários, tinha o pai, tinha a mãe, tinha a família, tinha o trabalho, tinha a economia, e justamente trazendo essa crítica à dificuldade que muitas vezes a pessoa chega no consultório sem essa condição de ver, de perceber o seu papel, a sua responsabilidade. O lugar aonde ele está assim porque o que ele está fazendo para que o lugar onde ele esteja possa, né, ir se modificando, vamos dizer assim. E ele fala dessa questão de que o princípio dos relacionamentos é a reciprocidade, né? Então, assim, é bem isso que a Lili está falando, quer dizer, o meu comportamento influencia o outro e o do outro também me influencia, né? Mas só que a gente precisa lembrar que existe uma coisa chamada autorresponsabilidade, né? Eu preciso, sim, né, catar a minha responsabilidade, porque eu estou naquele grupo, eu, de alguma forma, eu tenho uma participação,
né? Se esse grupo está andando, se esse grupo está funcionando ou não, né? Então, isso que é importante, que eu acho que a terapia familiar, ela vem para trazer isso, né? Não está na busca do culpado, mas na busca do que o meu papel, do que o meu agir está influenciando, né, na situação e como que eu posso fazer para que isso seja diferente. A gente pode pensar também na questão da corresponsabilidade inevitável. Aquilo que eu faço influencia a vida de quem está próximo a mim, que vai influenciando com o efeito dominó, né? Se eu também não faço nada, vai afetando Também. a vida dos outros que estão ali comigo dentro daquela situação. E aí também ele traz uma situação interessantíssima que muitos de nós já percebemos, né? Na nossa prática clínica, quem não percebeu, quem não vivenciou ainda vai vivenciar, que é a questão, algumas vezes aparece da terceirização do serviço, né? A família chega, traz o filho com queixas, dizendo, né, que o filho é grosseiro, que o filho não respeita, que o filho não traz ali o Não se comporta comportamento. de maneira adequada, né? Exatamente, exatamente. E aí, então, o terapeuta assume um papel muito importante e até mesmo assim desafiador para o próprio terapeuta, que é de confrontar, né? Mas quem ensinou esse menino a ser assim? Ou seja, cadê a tua responsabilidade nessa situação como um todo? O que tu estás fazendo para que ele deixe de ser assim? E você se comporta como? Você é gentil, você é educado, você, né, consegue falar de uma forma mais branda? E o mais interessante é que quando o terapeuta faz esse questionamento, né, qual é a tendência? Tira-se, né, esse membro da terapia, seja essa criança, seja esse adolescente, ou às vezes seja até, sei lá, o adulto mesmo, né? Então, assim, quando você joga a pergunta para ele, tá, mas e você nisso daí você tá onde? Você tá fazendo o quê, né? De repente aquilo bate de uma forma assim que ele não espera, né? Porque vem-se desse modelo terapêutico de você sempre chegar lá e você pôr a responsabilidade a alguém, né? É por causa do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, do meu vizinho, do meu patrão, não sei de quem, mas espera lá, vamos olhar diferente, quer dizer, você está no mundo a passeio e a vida está, né, tá fluindo por aí, você está aí só de passeio, né? E muitas vezes esse confrontar com o paciente, né, assim, para eles é muito difícil, né? Porque e às vezes até eles questionam, falam, não, mas eu estou aqui te falando né, de um problema e você vem falar que a culpa é minha, né? A gente não está falando de culpa, a gente está falando de, né, você está incluído nesse grupo, então, sim, alguma coisa está fazendo, né? Igual diz a Ludmilla, o alecrim dourado, né? Ele nunca fez nada, ele só está ali observando. O que se não fazer nada tá dizendo, né? Essa parte de confrontar o paciente, né, é bastante delicado para nós como terapeutas, né? Porque aí várias coisas a gente pensa no sentido assim, tá, como dizer isso e manter a pessoa, né, em terapia, porque bem como diz a Cris, né? E o próprio texto citou, né, ali na terapia de Roger, se não me trai a memória, né, a ideia que me trouxe, ó, deixa eu ver aqui, que o paciente, o terapeuta era passivo e apoiador. Então, ele ajudava o paciente a descobrir algumas coisas, mas o principal papel dele era dar a consideração ao paciente e a consideração passiva e incondicional, a questão da aceitação, né? E muitas vezes o paciente se coloca nesse lugar, ele quer que o terapeuta aplauda tudo que ele está fazendo ou concorde com ele em não estar fazendo nada. E quando se confronta,
a tendência é o paciente se fecha, se trava, não vem na próxima sessão. Eu, dependendo, né, do tempo que eu tenho com aquele paciente, eu já brinco com ele, né? Dizer assim, tá, mas olha só, depois da sessão de hoje você vai voltar a semana que vem, né? E aí, né, claro, isso, né, a partir de um paciente que tu já tem mais uma caminhada Uhum. mais junto, um tempo maior junto, tu pode, né, desde que se sinta à vontade, claro, fazer isso. Mas eu vejo como para o terapeuta é um passo também importantíssimo, indispensável, mas difícil, esse confrontar o paciente. Acho que A gente já está lá no finalzinho, né, Cris? isso. Tem um trechinho ali que fala, né, que o poder da terapia familiar deriva-se de juntar pais e filhos para transformar suas interações. Como é importante nós, como terapeutas, né, poder termos esse olhar sensível e lembrar que nem sempre o paciente vai estar falando da família real, e sim, né, da interpretação que ele deu para o fato que ele viveu naquela família. Então, as nossas colocações, né, terão um peso muito grande. Então, Uhum. a importância de nós, né, abordarmos e conhecermos cada vez mais, vamos dizer assim, a história do nosso paciente, as bagagens que ele traz, né, a história da família do nosso paciente, vai ser muito importante para que as nossas colocações não sejam levianas, para que as nossas colocações não sejam tendenciosas. A gente pode, né, em algum momento se identificar com o nosso paciente e cair nessa armadilha, né, de insinuar, mesmo que não seja aquilo que a gente queira, né, dizer, mas insinuar que acho que é algo da sua família mesmo, e manter o nosso paciente ali nesse lugar, né? Pode falar, Cris. E mostrar para ele que, assim, né, nós estamos ali não assim, a favor dele e contra a família, né? Na verdade, a gente está ali para ajudar ele a observar as dinâmicas da família dele a partir de um outro olhar, né? E ver o quanto essas dinâmicas que existem na família dele estão influenciando na vida dele, né? Então, a questão não é achar um lado, vamos dizer assim, né? Ajudar ele a enxergar isso, mas assim, de uma forma mais leve, que não que ele fique, que ele se volte contra a família, né? Ele não precisa escolher um lado, vamos dizer assim, né? E o terapeuta ele vai estar lá para ajudar ele a fazer essa nova leitura desse sistema que ele está inserido, né? Tem um trechinho ali no final, né, na última Uhum. parte ali, né, que, que cita o Tolstói. Isso. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Eu pensei, será que de fato todas as famílias felizes se parecem, né? Ou acaba sendo também um pré-julgamento, um preconceito da gente que traz, né, as nossas histórias de família. Tá tudo bem ser uma família feliz, e às vezes tem essa crítica, é a família comercial de margarina. Pode ser que sejam. Então a gente também tem que conhecer de novo a história, né? E eu acho que cada um é feliz da sua maneira também. Uhum. Então, pensando o quanto eu concordo com ele, mas como é só um recorte, pode que o que ele disse antes e o que ele disse depois, né, em base o pensamento dele nesse momento, mas achei super importante ali. Bom, eu acho que seria isso, né, a princípio. Espero que nós tenhamos deixado assim de uma forma clara, né, o nosso entendimento, né, e que essas, né, nossas colocações tenha assim instigado, né, a, né, a observar um pouco mais, né, levantado algumas questões, né,
em vocês, assim como, né, para a gente também, né, levantaram muitos questionamentos, muitas indagações, né, muitas percepções, né, e acho que é isso. Obrigada pela atenção de vocês, pela participação. Isso aí, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não que a gente, né? Que a gente vai conseguir responder, mas A gente promete tentar, né? E a gente está aqui humildes, né? Se a gente não souber, a gente vai dizer que não sabe, né? Mas, enfim. Alguém quer comentar alguma coisa? Qual foi a sua percepção que a gente trouxe aqui? olha, eu vejo assim, duas percepções, ou elas entenderam tudo, ou elas não entenderam nada de tudo. Ou a gente foi ótima, né? Ou a gente foi ótima, ou, né? Bom, a parte boa é que a gente não vai saber. A gente vai ficar com a fantasia de que fomos ótimos. Mas, assim, a nossa ideia, em linhas gerais, era trazer assim, esses pontos. E, para mim, de tudo que eu li, o que mais se destacou assim, é o questionamento. Como que era feito essa questão, né, esse atendimento, sem trazer a família? Então, isso foi uma pergunta, né, que ecoa bastante para mim. E essa questão de olhar para o funcionamento da dinâmica sem buscar um culpado, a importância de cada um se colocar, né, ocupando o seu papel, a sua responsabilidade, e entender que para essa engrenagem funcionar da melhor maneira, ela precisa estar, né, toda ajustada, e esse ajuste só vai acontecer a partir do momento que cada um fizer a sua parte. E nós, como terapeutas, precisamos estar atentos e não nos seduzirmos com, né, os nossos pacientes que trazem as suas colocações e muitas vezes tem essa tendência de colocar um culpado, que a gente possa sempre, né, ter em mente, tá, o que que você vai fazer com isso que fizeram de você? Também, né, é uma provocação, tá? Porque a gente não está procurando um culpado, o dizer o que fizeram com você dá essa ideia, né? Uhum. Mas é colocar o paciente para pensar nesse sentido de tomar a ação. Não sei, acho que a gente pode ficar por aqui, Ludmila. Sim, antes da gente encerrar, eu gostaria de parabenizar vocês, foram ótimas, já abriram um grupo de estudos com tudo, adorei mesmo a colocação de vocês, foram bem precisas. E o próximo encontro, não sei se todos aqui têm acesso ao cronograma, todos têm? Uhum. Então, no próximo encontro será a Débora e a Fernanda. Débora tá aqui, a Fernanda não vi. Mas aí vocês se falem, né, pelo WhatsApp, qualquer coisa me chame, que eu ajudo vocês. E de novo, meninas, parabéns, vocês arrasaram mesmo. Muito bom. E daqui a pouco o professor ele já tá chegando na sala, às 7. Então, se vocês quiserem ir no banheiro, pegar uma água, que aí já começa a supervisão, tá? Eu vou ficar aqui por aqui até ele chegar. Mas vocês estão liberados por uns minutinhos até a supervisão iniciar. Tá certo, Boas, então. boa Obrigada, supervisão. gente, pela atenção de vocês, né? E acho que o intuito é a gente construir, né? Cada um contribuindo um pouquinho, a gente vai construindo esse conhecimento. Acho que isso é o mais importante de tudo. Beijinho. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.